Olá! Continuando com a nossa série de vídeos, hoje nós vamos falar do medidor de vibração 805 FC da Fluke. A Fluke é uma empresa muito conceituada no mercado de teste e medição, principalmente pela durabilidade e pela segurança dos seus equipamentos. O pessoal de elétrica, manutenção, a parte de calibração de processo, já usa há muitos anos esses equipamentos. Mas a Fluke tem uma divisão para manutenção de motores, manutenção preventiva de máquinas, que tem alguns produtos. Hoje nós vamos falar do 805. O 805 FC da Fluke é uma caneta diferente das canetas encontradas no mercado, porque eu tenho na base dela um LED que me qualifica o teste. Então, se por acaso eu estiver colocando numa posição errada, ou colocando uma força muito grande, ou deixando de pressionar o sensor, ele vai perceber isso e vai me descartar o teste. E além de eu conseguir armazenar 3.500 medições na memória interna para fazer um acompanhamento da evolução da vibração em um determinado ponto. Eu ainda tenho algumas outras características, como a medição de temperatura por infravermelho, que ela vai ser feita durante a medição de vibração. Eu tenho uma lanterna integrada para fazer as medições em lugares com pouca luminosidade. Eu tenho também a disponibilidade de usar um sensor externo para as medições de vibração. Esse conector é padrão de mercado e eu consigo utilizar tanto o sensor magnético da Fluke como alguns outros encontrados no mercado. Eu tenho a entrada USB para transferência de dados e esse equipamento conta também com a tecnologia do Fluke Connect, que é a comunicação sem fio com os dispositivos móveis. Para fazer a medição, as informações que eu preciso inserir no equipamento são a velocidade do meu ponto de medição. Então eu tenho que escolher um intervalo ou maior que 600 RPM ou menor que 600 RPM. Eu também tenho que escolher uma categoria de máquina. Ele já tem no banco de dados várias máquinas pré-definidas. Escolhendo qualquer uma delas, eu posso criar uma configuração. Quando eu criar essa configuração, eu posso inserir um nome para associar um dispositivo. Então eu posso colocar um tipo de máquina, por exemplo, bomba do processo 1, ou então colocar uma ID para cada máquina, para cada ponto de medição. Agora eu vou mostrar para vocês como funciona o LED de indicação. Comecei a fazer o teste, ele vai detectar que a pressão e o ângulo estão corretos, acendeu o LEDzinho verde e aí ele começa a fazer a medição. Assim que ele termina de fazer a medição, ele tem o resultado de vibração geral, eu tenho uma indicação se o rolamento ou o ponto de medição está bom, ruim ou inaceitável. Esses valores eu consigo configurando um tipo de máquina na memória do equipamento. Após a medição, que informações eu tenho? Então eu tenho informação de temperatura do ponto medido, eu tenho o valor de vibração. Esse valor eu consigo alterar para as outras unidades, por exemplo, deslocamento ou frequência. Eu tenho uma qualificação se o rolamento ou ponto de medição estava bom, ruim ou inaceitável, e eu tenho o fator de crista. Agora eu vou mostrar para vocês como funcionaria o teste se eu estivesse apertando de forma incorreta o equipamento contra o ponto de medição. Ele vai detectar que a pressão não foi o ideal para o teste e vai me descartar essa medição. Após realizadas as medições, eu posso salvar esses valores. Eu posso salvar tanto numa memória nova, ou eu posso salvar numa memória já existente. Se eu salvar numa memória existente, ele vai criar outros arquivos dentro dessa memória, todos separados por data e hora. Então eu consigo fazer o acompanhamento dessas medições. Todas essas informações eu consigo acessar ela novamente no próprio equipamento, ou eu consigo transferir elas via USB,
ou utilizando o Fluke Connect, que é um aplicativo que a gente já conhece da Fluke. Os acessórios que acompanham o 805 são a bolsa de transporte, eu tenho também um coldre para colocar ele no cinto, cabo de comunicação USB e os manuais de instrução. Obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Em breve nós teremos mais lançamentos. Não deixe de curtir a nossa página e nos seguir nas redes sociais. Obrigado a todos e até a próxima.